Então, eu vou apresentar a vocês o Marcelo Magalhães. É um grande amigo, um dos profissionais mais espetaculares aí do Brasil, em comportamento do consumidor. O cara é fera. Para você ter uma ideia, ele é contratado por uma grande rede aí de farmácia do Brasil todo. E aí ele vai para uma cidade, vamos supor, vai para Fortaleza. Aí ele estuda o comportamento do consumidor em Fortaleza e aí dá as informações para a rede de farmácia adaptar o seu mix, fazer alterações na loja, ele cria esse plano de ação. Aí o Marcelo passou por esse estudo, ofereceu o plano de ação, a venda já cresce 25%, 30% por onde ele passa. Então esse é o cara que levanta as vendas estudando o comportamento do consumidor. Marcelo, show de bola estar aqui. Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo. Eu vou só falar um pouquinho aqui do currículo do Marcelo, rapidamente, porque senão acaba a live, né? É só uns tópicos do tópico. O Marcelo é de ciência da computação, então ele tem esse raciocínio aí lógico, né, de engenheiro, tem MBA em gestão de varejo e é mestre em administração de empresas pela USP. Inclusive, o mestrado dele foi estudando higiene e beleza aí das farmácias. Então, é o cara. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Didi. Se a gente fosse pagar por cada celebridade que vem aqui para dar entrevista, olha, já teria desembolsado alguns milhões aí, Marcelo. Obrigado. Perdão, acenda aí, Ju. Olha lá, então vamos em frente. Marcelo, a gente está começando aqui. Eu queria que você explicasse, antes, desse uma introdução para a gente, como é o comportamento do consumidor. Como é que você estuda o comportamento do consumidor a ponto de fazer essas lojas venderem mais por onde você passa? Fazer, é claro, várias aplicações imediatas para coisas da farmácia, mas quando a gente fala de comportamento do consumidor, a gente precisa, primeiro, entender que existe um processo de decisão de compra para qualquer produto que seja. Então, da compra de uma caixa de fósforo à compra de um apartamento de R$1 milhão, existe um processo de decisão de compra que é o mesmo, ou as fases desse processo de decisão de compra são as mesmas, né? Então, primeiro o consumidor ele reconhece uma necessidade. Se a gente for para qualquer modelo, for digitar um Google, qualquer mecanismo de busca, digitar processo de decisão de compra, você vai ver que todos os processos listados, né, ou comentados por qualquer autor são muito parecidos. Então, em primeiro lugar, eu como consumidor reconheço que eu tenho um problema, reconheço uma necessidade, e aí na segunda etapa eu passo a buscar informação sobre essa necessidade, esse meu problema, né? Aí, diante dessa informação que eu tenho acesso, eu começo a avaliar as alternativas que eu tenho, e nesse caso do varejo, eu avalio tanto a alternativa de comportamento, tanto a alternativa de produto, como a alternativa de onde eu vou comprar esse produto. Então, recapitulando, reconheci um problema, reconheci uma necessidade, começo a buscar informação, avalio a alternativa de produto, a alternativa de onde vou comprar esse produto. Essas coisas normalmente estão juntas quando a gente está, por exemplo, dentro do PDV. Tomo a minha decisão de compra, né? Compro efetivamente, e depois disso eu tenho um comportamento que a gente chama de comportamento pós-compra, né? Que normalmente está associado ou a uma felicidade, ou alegria, ou bem-estar pela compra que eu fiz, ou alguma dúvida, algum desconforto pela compra que eu fiz. Então, essas são as etapas do processo de decisão de compra. A gente precisa ter em mente isso quando a gente fala de processo de decisão de compra do consumidor, porque mesmo que a gente, mais uma vez, vá decidir comprar uma caixa de fósforo ou um apartamento de R$1 milhão, essas fases são todas vividas na mente do consumidor. A diferença é que o grau de envolvimento do consumidor com o produto, ou o serviço, ou o canal de compra, faz com que o consumidor perceba mais ou menos cada uma dessas etapas. Então, vou dar um exemplo. Se eu vou para, por exemplo, decidir a compra de um creme dental, de um modo geral, toda a indústria de higiene e beleza, pelo menos a indústria de higiene, sabe que produtos como, por exemplo, um creme dental, o consumidor tende a ser fiel a uma marca, né, de produto, sempre aquela mesma marca de creme dental, sem ter a ciência ou a consciência de que ele é fiel àquela marca. E por que ele é assim? Porque toda vez que ele reconhece o problema, acabou meu creme dental,
né? Aí ele vai buscar informação, segunda etapa. Essa informação, ele não se dá ao trabalho de, por exemplo, no mecanismo de busca, cada compra de creme dental, para saber qual é o melhor creme dental. Ele busca na mente dele qual é a última experiência de compra dele que foi positiva, provavelmente a última, né? Aí ele, pô, legal, vai ao PDV, chega no PDV, ele automaticamente vai direto na gôndola que ele já conhece, edifica, compra aquele creme dental, decide e não sente provavelmente nenhum efeito nem positivo nem negativo nesse comportamento pós-compra. Se isso quer dizer que ele tem um baixo envolvimento com esse produto, né, ou com esse canal de compra. Se ele vai comprar um produto que ele tem um alto envolvimento, e quando é que esse envolvimento é alto? Ou quando a gente tem esse produto ou serviço tem um alto valor simbólico, emocional, ou quando ele tem alto valor financeiro. Então vamos supor que eu vou comprar agora, eu vou agora fazer uma jornada de compra de alguém que vai comprar a sua casa, sua primeira casa própria. É óbvio que o envolvimento vai ser altíssimo. E se o envolvimento é altíssimo, acompanhe comigo quem já participou por uma experiência como essa de comprar uma casa, ou mesmo de comprar um carro, né, algum produto de alto valor financeiro. O envolvimento vai ser tão alto que eu vou perceber todas as fases. Então eu reconheço que eu tenho um problema, preciso comprar uma casa, eu busco alternativas, informação, eu me pego indo para o mecanismo de busca, avaliando várias casas, várias ofertas. Aí eu vou para a avaliação alternativa, visito as casas, né, eu pego foto, monto uma planilha Excel para eventualmente avaliar qual é a melhor alternativa, enfim. E aí decido comprar, e depois que eu decidi comprar, eu também percebo o sentimento pós-compra, né? Ou de alegria, felicidade, pelo bem-estar, pelaquela compra que eu fiz, ou eventualmente, né, se não foi uma compra bem sucedida, me arrependo daquela compra. Ou seja, se o meu envolvimento com o produto é alto, né, eu percebo todas as etapas desse processo de decisão de compra. Se o meu envolvimento com o produto é baixo, eu não percebo essas etapas na minha mente, mas elas todas ocorrem da mesma forma. Marcelo, por que você está compartilhando isso com a gente, né, proprietários de pequenas farmácias? Porque que é muito importante a gente entender que, dependendo do produto que a gente comercializa dentro da minha loja, dentro da minha farmácia, o consumidor vai desenvolver graus de envolvimento diferentes. E aí, em função desses graus de envolvimento diferentes, ou ele vai te comparar com outro concorrente mais facilmente, ou não. Então, vamos dar um exemplo. Eu acabei de ser diagnosticado com alguma doença, alguma síndrome que não tinha, e que isso vai me fazer, por exemplo, ter que tomar uma medicação para o resto da minha vida. É óbvio que o impacto de uma informação como essa vai me fazer ter um alto envolvimento com esse produto, com esse serviço. Então, provavelmente, a primeira vez que eu for comprar esse medicamento, eu vou querer saber tudo, né? Eu vou querer saber se tem diferença entre ser genérico, similar, ou de marca. Eu vou querer saber se essa indicação do médico foi melhor. Talvez até visite outros médicos e peça uma outra opinião para saber se a minha medicação está correta. Eu vou querer conversar em profundidade com o farmacêutico na minha primeira compra. Provavelmente você já toma aquele medicamento há muito tempo, né? Talvez até, mesmo que seja com alto envolvimento, eu comece então a ter um grau de envolvimento menor para a compra daquele produto, e aí passe então a buscar menos informações. Se eu busco menos informação, eu comparo menos você com a concorrência, então a partir daí eu desenvolvo um comportamento de compra diferente. Contextualizei essa questão, que é importante entender o processo de decisão de compra, o grau de envolvimento do consumidor. Quanto maior o grau de envolvimento do consumidor com o produto, mais ele percebe, né, as diferenças entre alternativas de produto e alternativas de compra. Então, preste atenção, se eu vendo um produto que o consumidor tem alto envolvimento, ele é mais sensível a preço, ele vai te comparar com a concorrência. E você tem que estar preparado, então, para ter, né, layout, comunicação, conteúdo, atendimento, melhor concorrência, porque o consumidor vai te comparar com a concorrência, e é nesse produto que você pode construir na mente dele uma percepção de que você é a melhor alternativa de compra. Então, isso é fundamental, a gente tem isso em mente quando a gente trata do comportamento do consumidor. E, por fim, como eu lembrei, os 4 fatores que influenciam o comportamento de compra. Vou, mais uma vez, citá-los aqui nessa breve recapitulação. Primeiro deles, grau de envolvimento com o produto, como eu falei. Segundo, percepção de diferença entre alternativas de produto e canal de compra, e que é decorrente da primeira, de modo geral. Disponibilidade de tempo, que a gente já vinha percebendo essa coisa, né, que o consumidor cada vez mais hoje tem pressão de tempo. Por conta disso, ele valoriza as operações que respeitam o seu tempo. E estado de humor do consumidor. Isso, gente, essas 4 variáveis são variáveis mapeadas por modelos teóricos, né? Estudos teóricos.
O que é bacana disso, como eu recapitulo aqui, né, que o estado do humor do consumidor dificilmente foi olhado ou avaliado do ponto de vista prático, né? Porque isso é individual, não dá para desenvolver estratégias individuais. E hoje, estado do humor do consumidor, que é esse modo de sobrevivência, é fundamental que a gente entenda isso como uma variável que vai alterar e já está alterando o comportamento do consumidor de modo definitivo. Marcelo, eu tenho duas perguntas aqui, a gente pode deixar para o final. E assim, eu oriento todo mundo, aqui embaixo no Instagram, tem um quadradinho com uma interrogação. Você clica lá, manda a tua pergunta, que aí elas ficam registradas aqui e a gente lê no final. Mas eu notei assim, olha, como medir o comportamento do consumidor agora, na minha farmácia, que eu estou vendendo 80% pelo delivery? E como proceder no delivery em relação ao comportamento do consumidor? As duas perguntas sobre delivery. Boa. Vivi, depois me lembra de um comentário aqui, de um comentário de alguém que falou aqui sobre o preço da cerveja, bem bacana, muito pertinente. Então vamos lá. Sobre essa coisa do delivery, independente do delivery, já vou para um passo anterior. Eu costumo dizer, para todos os meus clientes que querem começar a se aprofundar sobre o comportamento do consumidor, o seguinte, essa frase eu gosto de repetir. Quem passa o cheque do faturamento para a sua empresa não é o produto, é o cliente. Vou repetir. Quem passa o cheque do faturamento para a sua empresa não é o produto, é o cliente. Isso parece ser meio óbvio, né? Eu abro a minha loja, monto o meu mix, coloco os produtos lá e, de um modo geral, como eu montei aquilo, eu avalio na minha mente, né? No meu mapa mental, no meu mindset, que é aquilo, aquele sortimento, aquela disponibilidade de produtos que passa o cheque do meu faturamento. Não é, a gente sabe disso. Quem passa o cheque do meu faturamento são dezenas, centenas ou milhares ou milhões de clientes, dependendo da escala do negócio. São clientes que entram diariamente na sua rede ou na sua loja que passam o cheque do seu faturamento. Então, por que eu estou falando disso para responder essa pergunta delivery? A primeira iniciativa que você tem que desenvolver para entender comportamento de compra, seja no canal do delivery ou dentro da loja, é conhecer o seu cliente. Então, eu respondo essa pergunta até de maneira meio maliciosa, de volta para você que fez essa pergunta, dessa forma. Você tem o conhecimento de quem são seus clientes? Como é que você faz isso? Primeiro, você identifica as suas vendas? Né? Acho que essa é a primeira pergunta que eu deixo. Eu sei que grandes redes de farmácias, né, identificam suas vendas. De modo geral, até acho que a farmácia contribuiu muito positivamente como um canal de compras para o varejo, educando o consumidor a dar o seu CPF, né, ali na hora que a gente vai, né, pagar. Mas, de modo geral, eu avalio que ainda muitas pequenas empresas não identificam suas vendas. E é necessário, amigos, todos os amigos e minhas amigas aqui que nos acompanham agora na live, é fundamental identificar as vendas. Porque só a partir dessa identificação é que eu consigo, de um modo geral, desenvolver qualquer estratégia. Como medir o comportamento do consumidor, já que eu vendo 80% pelo delivery agora? Pois é, identificando, primeiro, né, quem é esse consumidor que está comprando pelo delivery? Né? Provavelmente é o mesmo consumidor que ia na tua loja, muito provavelmente é o mesmo consumidor que ia na tua loja, e a partir de agora ele migrou parte do comportamento dele, ele tem restrição, né, de andar, de sair de casa, ele passa a comprar pelo delivery. Né? Então é natural, né, que o delivery cresça bastante. Então, primeiro, identificar. Aí tem até uma amiga aqui, nossa aqui, a Juliana, falando como identificar. Juliana, acho que existem muitos, acho que não tenho certeza, existem muitos softwares hoje, né, que te ajudam aí nessa tarefa de identificar essas vendas. Né? Então, a pessoa ligou para a tua rede de farmácia, né, para a tua loja de farmácia, né, para a tua farmácia, e pediu um medicamento, né, você inevitavelmente pode perguntar qual é o nome dela, perguntar eventualmente o telefone. Você não precisa nem pedir o CPF. O telefone dessa pessoa não vai mudar em 60 dias, em 180 dias, ou mesmo 90 dias, né, que é esse tempo que a gente vai parar agora. Então, só de guardar Marcelo Magalhães, o número do telefone dele, guarda isso, nem que seja um planilha Excel. Né? Abre um Excel e diz, olha, Marcelo Magalhães, desse número de telefone, comprou esse ticket nesse dia. Né? Basta essas 3 informações, né? Essas 2 informações. Qual o valor da compra dele, se você não tiver um sistema? Né? Qual o valor da compra dele e em que data ele fez a compra? Estou imaginando aqui você com uma planilha Excel. Mas se você tiver um sistema, né? Eu acho que hoje até é gratuito
ou com um valor bem pequeno você consegue comprar um sistema, você pode usar como identificador desse cliente o número do telefone dele. Não precisa nem pedir CPF, avalio eu, né? Basta usar, você pode usar esse telefone como o identificador desse cliente para poder identificar. Aí o Marcelo voltou a ligar uma semana depois para perguntar se chegou a vitamina C, né? Opa, chegou, fiz a venda para ele, né? Legal, então, né? Tá ali o Marcelo, uma semana depois, fez outra compra, tá aqui o valor. Se você tiver um programa para registrar, isso é melhor, porque você vai poder acompanhar os itens que essa pessoa comprou, né? E aí, eventualmente, sabendo os itens, você pode saber se ele compra algum medicamento de uso contínuo, né? Se ele dá preferência para genérico ou não, se ele dá preferência para marca. E aí você começa a desenvolver uma série de estratégias. Sendo um pouco aqui mais raso, né? Ou independente desse adjetivo do raso, dando um primeiro passo para quem não tem nenhum tipo de identificação, monta uma planilha Excel, né? E pega no delivery nome e telefone da pessoa. E aí guarda, né? aquela informação. Nem precisa nem. Se você for. Só para finalizar esse exemplo, Tá. se você for listar todos os nomes e telefones que todo mundo pediu no delivery, depois você ordena a planilha Excel pelo número lá do número de telefone e vai aparecer lá, provavelmente, lá, 5 compras com o mesmo número de telefone, e aí você agrupa aquilo, faz uma planilha dinâmica lá, agrupa, e aí consegue saber quem está voltando para comprar, quanto é o ticket dessa pessoa, e assim por diante. Então, acho que eu respondi como eu identifico o meu cliente, como eu começo essas vendas se agora eu estou vendendo pelo delivery. Identifica. Nem que seja numa planilha Excel, identifica todas essas vendas para que você possa, então, a partir daí, saber quem está comprando de você e começar a mensurar o comportamento desse consumidor. E Marcelo, olha, primeiro, fantástico aquela sua frase de quem paga a conta é o cliente, né? Porque, só fazendo aqui um paralelo, no geral, eu tenho vários alunos, várias pessoas que nos seguem que vão abrir a sua farmácia, né? E aí, qual é o roteiro normal de abrir a farmácia? Eu vou fazer um mix de produtos aqui, vou montar minha farmácia, layout e tudo mais. Se ao invés de pensar que o grande problema do varejo é dar o foco no produto e não no cliente. Então, o que seria o foco no cliente? Espera lá, a minha farmácia é de centro de bairro. Quem é o público que passa aqui na frente? A gente, no curso, identifica uns 8 públicos de farmácia que são muito interessantes de você fazer um trabalho especial. Quem é hipertenso, quem tem diabetes, idosos, pais e mães de bebê de 0 a 3 anos, pais e mães de bebê de criança, e assim por diante. Então, esses públicos, imagina o seguinte, uma mãe que acabou de ter bebê, o que interessaria para ela numa farmácia? Né? De que forma eu posso criar conteúdo, valor para essa pessoa, para que ela, na hora de escolher o produto que é fralda, ela pode comprar em vários lugares. Os preços são parecidos. Mas eu criar um envolvimento com ela, a ponto de fazer uma palestra sobre nutrição de bebê, mandar conteúdo, postar nas mídias sociais da farmácia. Pera lá, eu tenho esses 8 grupos aqui. Deixa eu postar um conteúdo para a mãe. E aí, eu postar com uma regularidade, aquela pessoa chegou na farmácia, ela ligou pelo delivery e ela está pedindo uma fralda. Por exemplo, é muito comum na farmácia, o farmacêutico decora lá 300, 500 nomes de princípio ativo, né? Citrato de sildenafila, metformina, e aí são só nomes assim, né? Hidroxicloroquina. E aí, o nome do cliente ele não sabe. Esse aí, como é que é o nome dele? Rapaz, é aquele que compra a sildenafila. O nome da molécula lá, né, do princípio ativo, é mais difícil que o nome João Pedro, mas a maioria dos farmacêuticos não gravam. Então, olha só, eu identifiquei esse público, esse mãe e bebê pequeno, de bebês pequenos, né, de bebês e crianças pequenas. Como é que eu posso me relacionar com ele? Criar ações na farmácia para trazer esse público, para mandar conteúdo. Quando ele entrar na farmácia, mais simples, se eu não tiver o sistema, eu posso criar um grupo no WhatsApp, né? Grupo de mamães, pais e mamães de bebês pequenos. Quando pedir pelo delivery. E aí, eu vou criando a loja baseada no ponto de vista do cliente, não o contrário, como é feito hoje, né? Que é baseado no mix de produto e acaba o cliente ficando em segundo lugar. Show, Marcelo. Obrigadão. Exatamente isso. Eu vou, quem está acompanhando aqui a gente desde o início da live, o Giovanni está me apresentando, falando que eu desenvolvo alguns trabalhos de comportamento de compra que inevitavelmente leva a crescimento de vendas. Vou contar para vocês então aqui qual é a fórmula certa, fácil de aumentar suas vendas hoje. Quem passa o cheque do faturamento da sua empresa não é o produto, é o cliente. Então a primeira coisa que você tem que entender é quem é esse cara que visita a sua operação.
Quem é esse cliente? Eu vou te dar uma informação que talvez você se assuste. Todo dia entra cliente novo na sua operação. Se não todo dia, toda semana entra cliente novo na sua operação. Se o faturamento da sua empresa está igual, ele não cresce, eu vou te dar uma outra informação que provavelmente vai se assustar. Todo dia ou toda semana você perde cliente. Então, todo dia ou toda semana entra cliente novo na sua operação, você sabe disso. E se seu faturamento está igual, todo dia ou toda semana você perde cliente. Como é que você faz para o faturamento da sua empresa crescer, né? Sempre? É simples, não perdendo cliente. Ou diminuindo a taxa de perda de cliente. Porque imagina um balde, né, com um volume de água dentro desse balde. E eu tenho uma torneira, né, com uma vazão de água para dentro desse balde. Acompanhem comigo essa metáfora. Né? Se eu tenho furos nesse balde e tenho uma torneira com água para cima desse balde aqui, que são clientes entrando nesse balde, né, e o balde não transborda, tem água o tempo inteiro caindo no balde, o balde não transborda, né, é porque tem furo no balde, fazendo com que esses furos tenham a mesma vazão da torneira. Se o meu faturamento cai, imagina que é o nível de água desse balde, é porque tem mais furo no balde do que cliente entrando. Porque cliente novo entra todo dia, ou se não entra todo dia, pelo menos toda semana entra cliente novo. Então, se meu faturamento cai, é porque eu perco mais clientes do que eu ganho. Como é que meu faturamento cresce? É simples. Como está entrando cliente novo todo dia, ou pelo menos toda semana tem cliente novo, entra cliente e não sai cliente, ou sai muito pouco cliente. Na medida em que saem menos clientes do que entram, o nível de água no balde sobe e meu faturamento sobe. Então, não é inevitável, e é por isso que qualquer grande rede hoje, qualquer grande empresa hoje, se dedica muito a entender o comportamento de compra dos seus clientes, seus consumidores. Porque é a partir do entendimento dessa massa de pessoas que entram na minha organização, na minha empresa, que eu consigo desenvolver estratégias para esses clientes. Então, vamos pegar esse exemplo que o Giovanni estava compartilhando com a gente aqui, que ele, aí, a partir do programa do Farmácia 10 vezes, já mapeou mais ou menos 8 grupos de clientes, aí, 8 perfis de grupos de clientes. Se você tivesse hoje, ou já uma semana, 2 semanas, fazendo lá na sua planilha Excel, né? Marcelo, telefone, né, dele, comprou fralda. Né? Ou se você não quiser preencher o produto que a pessoa comprou, vamos supor que você não tem programa. É muito trabalho digitar o produto. Coloca só o grupo de produtos, escreve a categoria do grupo de produto. Comprou fralda. Comprou higiene pessoal. Comprou suplementação, suplementos. Né? Escreve só a categoria que aquele cliente comprou. E começa a guardar essa informação. Daqui a pouco, o que você vai fazer? Vamos supor que você tivesse essa informação, que eu acho que todos vocês têm acesso, ou podem ter acesso aí com a Farmácia 10 vezes, de quais são essas pessoas, quais são esses grupos de clientes. Quem tem essa informação pode ir agora no sistema, na planilha Excel, fazer um agrupamento ou verificar qual é o volume desses clientes da sua operação. Aí vamos supor que eu descubra que eu tenho vamos supor que eu descubra que eu tenho 1000 clientes que compram de forma recorrente da minha farmácia. E desses 1000 clientes, apenas 50 são mamães. Aí diz assim, pô, 5% dos meus clientes são mamães, né? Mamães, papais estão comprando fraldas nesse momento. Isso é bom ou ruim? Não sei. Eu não tenho esse parâmetro agora para compartilhar com vocês, mas eu posso dizer o seguinte, se eu quiser, a partir de uma estratégia de marketing de comunicação, trazer mais mamães, mais papais para a minha loja, e eu começo, por exemplo, como o Gigi estava falando, desenvolver conteúdo para o meu Instagram, para minhas redes sociais, enfim, começa a desenvolver um melhor layout, melhor exposição desses produtos, começa a fazer uma precificação melhor ou mais agressiva, eu tenho como, na semana seguinte ou no mês seguinte, verificar se essas minhas ações trouxeram resultado. Como? Olha, antes, 5% da minha base de clientes ativos eram mamães, papais. Hoje são 8%. Opa! Tem coisa boa nessa história. Aprendi como trazer receita para minha loja. Aprendi que a receita da minha loja não vem através só do produto na gôndola, mas vem através do desenvolvimento de um vínculo com o consumidor. Então, isso tudo que o Giovanni estava querendo dizer e dizendo, né? E eu também estou reforçando para vocês, quando a gente começa a estudar o comportamento de compra do consumidor, a primeira coisa que a gente tem que mudar é o nosso mapa mental, como a gente enxerga o nosso negócio. Normalmente, como pequeno empresário, estou lá muito próximo da indústria, né, comprando produto, eu termino avaliando que o meu negócio, o sucesso dele é dependente do produto. Seguramente não é.
O sucesso do meu negócio é dependente da relação do vínculo que eu desenvolvo com o meu consumidor, com o meu cliente. Né? É o cliente que passa o cheque do meu faturamento. E é ele que me dá o input de como eu posso desenvolver o meu negócio. Né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso, eu vou continuar dando exemplos práticos aqui para vocês, mas isso acho que vai ser o resumo desse nosso encontro aqui hoje. Eu espero que vocês saiam daqui com essa coisa bem clara. Quem passa o cheque do faturamento para vocês é o cliente, não é o produto. Por isso é fundamental que a gente possa identificar as vendas e, a partir dessa identificação de vendas, desenvolver minhas estratégias que forem, por exemplo, por categoria de produtos, mas depois verificar se essas estratégias me trouxeram mais clientes ou, por exemplo, aumentaram o ticket dos clientes. Eu também, por exemplo, diante dessa ação que eu falei aqui agora, por exemplo, de fraldas, né? Ou de me aproximar dos meus clientes mamães, papais, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma ação agressiva de precificação de fraldas, entendendo que esse é um produto que é comprado com mais frequência para mamães e papais, e eventualmente posso não ter crescimento da base de clientes. Eu posso continuar tendo 50 clientes naquela minha base de 1.000, 5%. Só que, a partir de trazer os clientes, ou a partir de uma precificação mais agressiva de fralda, eu comecei a vender o leite lá, né? O leite que tem, né, um preço mais elevado, eu comecei a vender, sei lá, pipo, né? Eu comecei a vender outros produtos e aumentei meu ticket. Então eu percebo que aqueles mesmos 50 clientes agora compram um volume maior do que compravam antes. Tudo, se vocês repararem, vem ou começa e inicia da análise do cliente, né? Se eu não tivesse identificação de vendas, eu não consigo mensurar se estou indo no caminho certo. Agora imaginem aqui, eu vou fazer a mágica do faturamento crescendo para vocês, que não tem mágica nenhuma, né? Eu sou gestor de mercado de uma farmácia, né? E começo e entendo que para mim a farmácia se diferenciar no meu bairro, eu quero que as mamães e papais estejam comigo. Eu podia também focar em outro grupo, por exemplo, eu quero que as pessoas sêniores, mais de 60 anos, estejam comigo. Mas vou continuar no exemplo da mamãe e do papai. Eu quero ser a farmácia da mamãe e do papai. Escolho um produto para ser, por exemplo, agressivo do ponto de vista de preço, né? Trago o fluxo para a loja, desenvolvo melhor exposição dos produtos com melhor margem, né? E vou verificar se eu aumentei a minha base de clientes, se eu aumentei o ticket médio desses clientes, mamãe e papai. Vamos supor, Gidio, acompanha comigo, que eu consiga os dois efeitos. Que eu tenha conseguido ou consiga aumentar minha base de clientes, por exemplo, de 50 para 100 clientes, 100 mamães e papais, de 50 para 100, e aumente o ticket médio em 15%. Né? Então, eu dobrei minha base de clientes e aumentei o ticket médio em 15%. Isso começa a levar a gente para um crescimento muito mais acelerado, e é isso sim que desloca a curva de vendas para 10, 15, 20% de crescimento. Quando eu tenho uma estratégia clara de foco em um grupo de consumidores. Marcelo, aproveitando que você falou, eu lembrei de uma história de um amigo nosso, o Zé Macedo, né? Uhum. Ele estava me contando que o nível de profissionalismo de venda de imóveis nos Estados Unidos está fantástico. Ele estuda o comportamento do consumidor. Então, vamos lá. Uhum. Você entra no site, eu quero alugar um apartamento em Nova York. Aí você vai responder algumas perguntas. Qual a idade, né? Você está buscando um apartamento aonde, mais ou menos o valor. Pá! Identificou que é um cara jovem, solteiro, procurando apartamento em Nova York. Aí cai aquele lead, né? Aquele cadastro lá, cai para um corretor que é desse jeito. Ele é solteiro, jovem, e sabe o que o jovem procura no apartamento. Então ele vai conversar com toda a identificação. Então imagina eu montando a minha farmácia pelo foco do cliente, né? O cliente em primeiro lugar, e aí eu penso assim, bem, eu quero ser o melhor lugar para que comprem fralda na minha cidade. Vou estratégia para mamãe e bebê. Aí eu vou contratar uma pessoa que é mãe e bebê, tem filho pequeno, de repente, porque ela vai ter mais interação, ela vai saber falar da fralda, saber a diferença de todas as fraldas. Aí eu vou ter, quando chegar uma mãe e papai, vai procurar aquela balconista ou aquela farmacêutica, porque ela tem identificação com o produto, com o fato de ser mãe. E aí a gente começar... Já pensou eu pegar um idoso para atender idoso, né? Eu entrei uma vez no Bradesco, lá na Praça da República, em São Paulo. Quando eu entrei na agência, tinha uma senhora com aquele colete. Como posso lhe ajudar? Uma senhora, aquela cara de vó, assim, 80 anos. Eu falei assim, a senhora trabalha aqui no banco? Trabalha o meu filho, como é que eu posso lhe ajudar aqui no banco? Já queria abraçar a senhora, né? Imagina ter um velhinho no balcão, uma velhinha no balcão, depois que passar o coronavírus aí, especializado em cuidar dos velhinhos. Vou te dar agora
Eu vou aproveitar esse gancho aqui, vou responder aqui, vou comentar aqui um comentário do nosso amigo Rafa. Ele disse aqui que ele faz isso com leite e fralda, mas ele não vê resultado na prática, né? O que eu te posso dizer, Rafa? Provavelmente essa pode ser uma angústia, né, de outras pessoas que estejam nos acompanhando agora. Não desista. Né? O que você tem que entender é, se você acompanhar, se você tiver números, ó, fiz uma ação com leite e com fralda, né? Não aumentei minha base de clientes, não aumentei meu ticket médio. Questione se você fez a ação com objetivo ou da maneira mais adequada. Será que a exposição estava correta? Será que o layout estava correto? Né? Será que a precificação estava correta? A comunicação? Enfim, tente fazer Se eu tinha outros produtos para vender juntamente, o shampoo Johnson... Será que não tinha muita coisa, muita oferta naquele dia na loja e aí o consumidor não teve destaque suficiente? Você fez uma comunicação, por exemplo, nas suas redes sociais para atrair esse público e mostrar para eles que a sua loja tinha um diferencial para eles, como o Giovanni estava dando exemplo aí, né? Quero me diferenciar para atender pessoas com mais idade, coloco o atendente da mesma idade para gerar uma empatia imediata. Enfim, o fato talvez, Rafa, na última hipótese, você tenha que abandonar esse projeto. Eventualmente, o número te guia para isso. Eu prefiro as ações baseadas em dados do que as ações baseadas em opiniões. Né? Se no final de tudo você esgotou todos os testes, né? Talvez a sua loja, sua farmácia, esteja posicionada, né, para vender o tipo de produto. E aí a sua vocação é outra, tem outra persona, tá tudo certo, vai se dedicar à sua outra persona que você atende muito bem. Mas o fato esses dados aí de comportamento de compra, ou identificação dos clientes, são fundamentais para a gente entender se a gente está no caminho certo ou não. Né? Rafa está dizendo aqui que ele, né, acabou nessa loucura, né, sentiu até que perdeu venda, né, para clientes que são extremamente sensíveis. Né? Enfim, essa é a questão. Né? A gente precisa ter essa possibilidade, né, de fazer esses testes e mensurar. Né? Não desiste, Rafa, vai em frente aí, mas pode ser, mais uma vez reforço, pode ser que o posicionamento da sua loja não seja para mamães e papais, e tudo bem. Né? Vou dar um exemplo aqui, vou pegar um outro cluster que tem alto envolvimento com farmácia, que são as pessoas que têm mais idade, né? Pessoas com mais de 60 anos. Essas pessoas, alguma coisa eu sei disso, eu vou compartilhar aqui. Então, de modo geral, as pessoas são mais avessas a mudanças. Então, você pode prestar atenção, né? Se você não tem essa idade, lembre-se do seu pai, ou do seu avô, sua avó, alguma coisa assim, você vai ver que essas pessoas tendem a repetir os mesmos hábitos. Né? Então, quem tem clientes com essa faixa etária de idade, acreditem, vocês têm ouro nas mãos, né? Porque esse consumidor dificilmente vai te trocar por outra operação. Você precisa falhar muito para ele te trocar por outra operação, né? Porque ele tem hábitos, ele desenvolve um comportamento de compra. Da mesma forma que é difícil conquistar ele, né? Porque ele vai ter que largar o hábito de compra, né? Para outra farmácia, né? Que ele já tem, né? Para vir para a sua. Mas o mais importante Marcelo, diga perdão, lá, é que a gente tem uma limitação de horário. Quando está se divertindo, acaba rápido, né? Nós temos aí 2 minutinhos. Se a gente puder aí, você dar umas dicas finais. As perguntas que eu tenho aqui. Um rapaz disse... Vamos responder o seguinte. Uma pergunta foi o seguinte, um comentário. Eu mudei o humor do cliente, começando a oferecer balas, bombons, quando o cliente entrava na farmácia. Né? Eu falei, olha, para você aqui. Aí ele mudava o humor das pessoas que entravam na farmácia. Para alegar o seu dia, entregava uma bala. E a outra pergunta eu acabei esquecendo aqui. Mas, deixa eu ver se eu resgato aqui. Marcelo, mais 2 minutos para as últimas considerações. Perdão. Vamos lá. Deixa eu só pegar até esse comentário desse nosso amigo, porque é importante aí. Quando a gente fala de comportamento de compra do consumidor, a gente não está falando necessariamente de atendimento. Né? Tem disso também, mas é menos isso e mais ciência de dados. Então, se vocês puderem sair daqui com uma consideração final, né? Saem com isso em mente. Quem passa o cheque do faturamento da empresa não é o produto, é o cliente. Para isso, eu preciso identificar vendas e me dedicar a entender quem eu sirvo. Né? E depois que eu entendo quem eu sirvo, se eu posso desenvolver cada vez mais competências da minha operação para servir melhor esse cluster ou esse grupo de clientes. Né? Então, pensem nisso, né? Pegando o gancho do comentário do Rafa. Talvez a sua farmácia não seja a melhor opção para esse grupo de papais e mamães. E tudo bem, né?
talvez você atenda melhor um outro grupo de clientes. Foque em quem você atende, né, com maior diferencial, né? Isso é importante para quando a gente entende tanto de comportamento de compra. Vamos nos concentrar em números, em fatos, né? Isso é fundamental, entender o processo de decisão de compra, entender quem eu sirvo e entender que a partir do momento em que eu mensuro e acompanho isso, maiores são as minhas chances de desenvolver. Aí sim, gente, melhor mix, melhor precificação, melhor exposição, melhor comunicação na loja, melhor atendimento. Quer dizer, toda a engrenagem de eficiência operacional ela é resultante do entendimento do comportamento do consumidor. Então, brigadão, Marcelo. Pode mandar pergunta, gente, que eu envio para o Marcelo. Obrigado. Mande suas perguntas aí e a gente vai falando.